Viva! Vamos entrar por um museu que tem um horizonte infinito. É um museu vivo, é um museu dedicado à paisagem, um museu que tem existência digital, precisemos com sede digital. É uma ideia de muitas pessoas, investigadores, professores, estudantes, gente de vários ofícios e artes. João Gomes de Abreu está na gênese de tudo isto. Vamos chamar que é o líder do Museu da Paisagem. João, este é um museu digital, mas não é um museu virtual, não é um museu estático. Não, o Museu da Paisagem, nós gostaríamos mesmo que o museu fosse o território. Só que temos que ter um ponto onde nos encontrar, não é? Não se pode meter o território dentro de um ecrã? Não podemos pôr o território dentro de um ecrã, não podemos pôr um território dentro de um edifício e este espaço digital é um ponto de encontro, essencialmente. Porque o que nós gostamos é que o visitante deste museu visite-o percorrendo um território que é o país. Quando estamos a falar de paisagem, de que é que estamos a falar? Não estamos a falar de postais ilustrados, é uma coisa que já está em vias de extinção, as paisagens bonitas, não é isso. O que é esta paisagem que nós temos no museu? Sim, é aqui a nossa preocupação e, na verdade, este projeto aparece aqui como um tradutor da linguagem de quem estuda a paisagem e da linguagem das pessoas comuns. E procuramos fazer aqui esta ligação, esta mediação, dando ferramentas de leitura de paisagem de todas as paisagens, das paisagens extraordinárias e das paisagens de todos os dias, que não têm necessariamente que ser extraordinárias. Portugal é um país singular deste ponto de vista, porque, não sendo um país muito grande em território, tem uma diversidade impressionante de paisagens em comparação com outros países, com territórios de outras escalas. Isso deve-se aqui a vários fatores, por estar aqui numa zona do planeta onde vários climas se encontram, o Atlântico, o Mediterrâneo, o continental, por ter uma ocupação milenar e uma transformação da paisagem desde sempre, desde o Paleolítico, uma ocupação humana permanente, encontros de culturas, e essa transformação deu a este bocado de território uma diversidade muito, muito singular do ponto da paisagem, porque nós aqui estamos neste momento em Lisboa, se andarmos 100 km em diferentes direções, encontramos uma diversidade incrível de paisagens. Aliás, ao longo desses 100 km a paisagem vai-se alterando sucessivamente, o que não é muito comum à escala planetária. Portanto, habituamos a associar a ideia de museu à apresentação de uma realidade, vamos chamar-lhe cristalizada. A paisagem não está cristalizada, está em mutação constante. Como é que o museu tem lá dentro e nos mostra essa paisagem em mutação constante, essa paisagem viva? Ou seja, não é um museu de uma coisa que não é o retrato de uma coisa que já aconteceu. Sim, nós aqui a equipa que criou o projeto, ao juntar a junção destas duas palavras é em si mesmo uma provocação, no sentido em que o museu, nós temos museus para conservar, para preservar bens que consideramos de importância cultural, de importância natural, e a palavra de arqueologia, da arte antiga, e a palavra museu ao pé da paisagem tem logo desde o início esta provocação de então e a paisagem não merece ser preservada, divulgada, observada, no sentido que é um artefacto talvez mais rico e complexo da produção da sociedade. E procura trazer a paisagem para esse patamar de algo que nós nos devemos preocupar e conservar. Mas tem essa dificuldade de conservar uma coisa viva, não é? E como é que se transpõe essa dificuldade? Como é que se supera essa dificuldade? Sim, nós normalmente, perante o excepcional, queremos cristalizá-lo, mantê-lo, não é? As peças de arte, de alguma forma,
nós queremos que as grandes obras dos grandes mestres daqui para as gerações futuras estejam intocadas, tal e qual. Os painéis de São Vicente no Museu da Arte Antiga. Queremos que eles permaneçam intocados para quem vem a seguir. A paisagem não podemos querer isso. Portanto, basicamente o que nós podemos promover é uma transformação saudável da paisagem, no sentido em que haja uma compreensão daquilo que ela transporta do passado, portanto o acumular, e o que é que nós podemos acrescentar nas novas camadas a esse valor. Talvez a melhor maneira de entender isto é não pensarmos tanto nas paisagens naturais, rurais, mais no espaço aberto, belíssimo. E pensarmos nas cidades, não é? Para nós é mais ou menos óbvio que a cidade se constrói em cima de si própria. Nós não terraplanamos a cidade para fazer cidade. Vamos criando camadas por cima. O Chiado é um excelente exemplo disso, de um bocado de cidade que se perdeu numa determinada altura e não se depois fez. A cidade que o Cisa reconstruiu nos últimos 30 anos criou em cima, não apaga a cidade que havia lá no passado. E essa transformação saudável, que o Chiado é um excelente exemplo, do Garrett ao Cisa, exatamente, deve acontecer em todo o território, com alguma preocupação, se houver espaço para isso. Por exemplo, aquilo que está a acontecer nos olivais super intensivos no Distrito de Beja, na zona de regadio do Alqueva, é uma transformação natural da paisagem, mas com uma preocupação, diria, nula da paisagem pré-existente. Ou seja, não dizemos que aquilo não pode acontecer, porque faz parte da transformação, mas é uma prática que vem de escalas territoriais que não são idênticas à nossa, dos Estados Unidos, do Brasil, de práticas agrícolas de outra escala territorial, que não compreendem este micro-valor que foi construído ao longo do tempo. Portanto, eu diria que a transformação destas paisagens intensivas de regadio tem que se ajustar à nossa realidade e não pode ser, por exemplo, demolindo monumentos megalíticos para se poder ter mais 4 ou 5 oliveiras. Em fundo, a ideia deste museu está o estimular o sentido crítico, o espírito crítico dos cidadãos, fazê-los participar, ter um olhar em modo crítico para a paisagem. Será isso? Sim, eu acho que, sendo a paisagem uma construção coletiva, não é? Na verdade, por muita legislação e intervenção de um governo central, a paisagem, no fim, é uma construção coletiva. Ela é melhor, tanto melhor, quanto mais literacia e espírito de cidadania da paisagem cada cidadão tiver. E se cada um contribuir com a sua parte para essa transformação de uma forma positiva, ela, ao fim de algum tempo, vai começar a ser um reflexo disso. O museu faz-nos pensar, ponderar também nas aberrações, sei lá, o silo que entra pelo meio de uma estrada, enfim, os obstáculos que aparecem no meio de uma via, tantas aberrações que há na paisagem e que se calhar nos escapam. Ao passarmos por lá, achamos que absurdo é isto, mas o museu ajuda-nos a parar para ver. Sim, as aberrações, elas são catalogadas como aberrações a partir de um padrão estético pré-existente que gostaria que o mundo fosse todo bem disciplinado e arrumadinho, não é? E a realidade não é assim. A realidade, na verdade, essa arrumação não é possível no território. Há várias vivências que coabitam nos mesmos espaços e, por vezes, sobrepõem-se realidades diferentes que sobrepõem e criam aqui uma estranheza que nós podemos considerar que há qualquer coisa fora do lugar. O que nós procuramos é capacidade de ler essa estranheza e de compreendê-la e de alguma forma, quando essas estranhezas são criadas, quem as cria perceber, no fundo, eu acho que essencialmente é ser um ato consciente, porque
ok, eu quero criar uma estranheza porque eu compreendo que estou aqui nesta transformação deste lugar. Ou não. Já não há um edifício onde nós entremos e estamos a entrar no edifício do Museu da Paisagem. Não é que nós entramos no Museu da Paisagem, com os escutadores, por exemplo. O que é que é um museu que, tendo uma sede digital, como é assumido, não é um museu virtual? Nada no museu, tudo é real, nada é virtual neste museu. Sim, o museu, a ideia deste museu é ser um museu do tamanho do território, um museu do tamanho de um país. Se Portugal é um país singular do ponto de vista da paisagem, então este bocado de território pode ser considerado ele próprio um museu. Aqui o ponto digital é porque nós temos que ter um sítio onde chegar, um sítio onde conversar, onde receber informação sobre a paisagem e depois daí partir para o território, para o descobrir e para o ler. João, já entraram aqui pela nossa conversa uns sons. Este museu estimula vários sentidos. Também estão sons da paisagem. O Nuno Portugal, que nos acompanha nesta gravação, está a trazer-nos sons da paisagem. Acho que são da paisagem riana. Estamos da Beira Baixa, na Idanha. Exatamente. Pronto, nós dentro do projeto do Museu da Paisagem sempre o entendemos muito como um laboratório de comunicação e procuramos novas maneiras de fazer essa ligação entre os públicos e a paisagem. É magnífica esta captação de som. Este projeto que agora ouvimos é a parte sonora de um projeto com sons e imagens de dois autores, um fotógrafo e um sonoplasta, que se encontram entre imagem e som. E basicamente faz aqui um cruzamento entre as aves que habitam um território e cada território específico. Portanto, criámos aqui pares de fotografias de dois sítios diferentes e o som que se ouve é de uma ave que habita esses dois sítios. E se mudarmos o par, muda o som da ave. E aqui era o Rio Pão Sul, creio eu. Era o Rio Pão Sul com outro, que fazia par com outro território, não sei de cor, talvez Vila na zona da Idanha. Exatamente. Procuramos trazer para aqui há tantas camadas e há tanta informação numa paisagem, aqui procuramos trazer esse lado de outros habitantes, neste caso as aves, que habitam um território. Este projeto, este primeiro projeto que está aqui, passava-se na bacia hidrográfica do Tejo, e esse olhar para uma bacia hidrográfica, como é que nós conseguimos, de alguma forma, que tem unidades de paisagem distintas, e procuramos onde é que há ligações entre estas unidades de paisagem. E, na verdade, as aves habitam isto de uma forma muito mais liberta, muito mais... Aplica-se aqui o vemos, ouvimos e lemos. Podemos ver, podemos ouvir e também temos material para ler. Falaste da bacia hidrográfica do Tejo. Foi o ponto de partida para este projeto. O Museu da Paisagem foi por aquele rio acima. Sim, o projeto nasce como um projeto financiado pela FCT e tem como parceiros o Politécnico de Santarém, o Politécnico de Castelo Branco e uma empresa na área da consultoria ambiental em Carcavelos. E, na verdade, quando nós ligamos estes parceiros, desde Carcavelos, passando por Lisboa até Castelo Branco... Estamos no Tejo sempre. Encontramos essa linha comum e achámos que fazia todo o sentido que o eixo desta primeira paisagem a trabalhar fosse o Tejo. Esta linha de rio começou-se a tornar mais complexa porque muito rapidamente percebemos que um rio é muito mais do que o leito do rio, as margens, e depois são os afluentes, e de repente, a dada altura, não era uma linha, era um plano correspondente à bacia do Tejo português, que trabalhámos nesse primeiro... Quando é que cresceu? Julgo que este projeto cresceu, vai para 7 anos, 2015. E depois, e como é que ele cresceu? Partiu de ti, com outros investigadores, com outros professores, envolve alunos, continua a envolver. É um projeto que está vivo, que continua a crescer. Sim. Portanto, ele nasce na Escola Superior de Comunicação Social, quando um conjunto de professores que nos seus trabalhos de investigação
individuais se encontram porque partilham um olhar sobre questões da comunicação nas organizações culturais, das artes nos novos meios, e há aqui um encontro para trabalhar este projeto. O projeto tem esse grande arranque com financiamento e continua ainda com uma ligação sempre muito vincada aqui à Escola Superior de Comunicação Social e ao Politécnico de Lisboa, mas também através de uma associação que lhe dá capacidade de outro tipo de relação com parceiros, com autarquias, com outras universidades, outros centros de investigação, artistas, associações culturais, e o projeto tem continuado com novos financiamentos, novas iniciativas, novas parcerias, projeto a projeto, ano a ano. Portanto, neste momento temos várias coisas em curso, vários projetos. O que é que está a acontecer neste momento, por exemplo? Estamos a falar no começo de 2022? Sim, estamos a trabalhar neste momento num projeto com as aldeias de Xisto, um registro documental fotográfico das aldeias para uma reflexão sobre este território, um território difícil, muito com problema de população, de povoamento, de envelhecimento. Vamos agora em fevereiro ter um encontro que vamos mostrar essa reflexão visual e um debate a partir daí. Estamos a trabalhar com a Escola de Turismo sobre as questões da relação do turismo e do litoral, as alterações climáticas e a transformação deste litoral, que sempre foi muito dinâmico ao longo dos séculos e que se tem vindo de alguma forma tem perdido esse caráter dinâmico pela ocupação humana e pela presença de construções junto à linha de costa, e que num futuro não muito longínquo vai sofrer aqui. Vai ser um problema? Vai ser um problema, e estamos a fazer aqui um olhar sobre essa transformação nesta... Não é apenas o Algarve? Não, neste momento estamos como a escola é do turismo do Estoril, nós estamos em Lisboa, focámos-nos aqui na linha de Cascais, e vamos fazer aqui este projeto piloto focado na linha de Cascais, que depois gostaríamos que evoluísse para outras linhas de costa do país. Estamos também com um projeto na Raia, que procura aqui na zona de fronteira Portugal-Espanha. Na zona de fronteira Portugal-Espanha, um espaço natural de excelência, onde menos conhecido, com uma fauna e flora silvestre também singulares. Nós às vezes nós estamos tão habituados ao território que habitamos que às vezes não nos apercebemos da excepcionalidade desse território. A Península Ibérica, no contexto europeu, é a Amazónia da Europa. Nós temos uma biodiversidade absolutamente notável neste espaço ibérico, e no caso português, muita dessa biodiversidade está concentrada nesta zona de fronteira, que são espaços menos humanizados e onde a vida selvagem tem mais expressão. Portanto, há esse projeto também que resulta de um IDICA, do Politécnico. Já todos acompanhámos visitas guiadas a museus de São Petersburgo, a Nova Iorque, o Louvre, tudo. João, uma proposta, visita guiada. Quem ainda não entrou no site Museu da Paisagem, visita guiada ao Museu da Paisagem. Bem, o Museu da Paisagem, o site, de alguma forma tenta replicar essa ideia de museu mais convencional. Ou seja, nós entramos no site e vemos o museu ao longe com uma grande tela que anuncia o que nós podemos encontrar. Entramos e temos exposições, como o museu tem. Neste momento há 4 exposições que podem ser visitadas no museu. Este é um museu que pode ser visto, pode ser visitado através do ecrã do telemóvel, que pode ser visitado através do ecrã do computador. Sim, ele funciona nos 2 ecrãs, embora pelo tipo de conteúdos... Seja melhor vê-lo tranquilamente sentado num computador, num ecrã mais generoso, porque vive muito dessa relação do som, da imagem,
alguma interatividade que funciona melhor com computador do que com telemóvel. Portanto, claramente recomendamos um ecrã de computador. Há exposições interativas, algumas que fizemos com coletivos de artistas, outras com especialistas de paisagem, com geógrafos. O museu tem o que nós chamamos o serviço educativo, a biblioteca, onde são recomendados livros, onde são dadas contas de atividades que vamos desenvolvendo fora do museu. E depois há a possibilidade de exploração deste território, não é? Portanto, quase como se fosse um mapa do museu que corresponde ao mapa do país, que tem pontos que são as peças que nós sugerimos que o visitante as vá visitar. Portanto, ele pode clicar na peça, tem uma ficha sobre essa peça, que é uma proposta de leitura de paisagem, e depois o que nós esperamos é que a visita não se fique por esta visita ao sítio online e que o visitante vá então ao lugar, a visita real, e com a base da informação da leitura que nós passamos, consiga olhar para aquele lugar já de outra maneira, com outro... Não deixa de não ser uma ferramenta preciosa para o visitante que vai a algures pelo país, que vai por este Tejo acima e que vai e que se socorre da informação que está no site do Museu da Paisagem e que vai à procura de como é que aquela paisagem provavelmente evoluiu e como é que ela é às 8 da manhã, às 10, ao fim da tarde, como é a hora do nascer do sol ou ao pôr do sol. Há sempre a possibilidade de, através do telemóvel, estar no local. Muitos destes pontos têm também podcasts e é possível ouvi-los e não estar a lê-los no telemóvel. É um trabalho extraordinário. Dá muito gozo fazer. Sim, e infinito, não é? Claro, na verdade, não para sempre, porque claro, a própria paisagem ela está sempre em transformação e há sempre coisas para dizer. O que eu diria é que, visitando estas várias propostas de leitura, adquirem-se ferramentas de leitura que depois o próprio visitante pode começar a utilizá-las noutros lugares, noutras paisagens e de alguma forma ficar enriquecido para compreender e descodificar paisagens que à partida poderiam ser só cenários, não é? E não se consegue descodificar. Tem-te chegado, vou usar a expressão inglesa, feedback, reação das pessoas que entram no museu e que trazem comentários? O feedback é permanente. Nós, desde que este projeto foi apresentado ao público em 2018, em abril de 2018, portanto nós estamos a trabalhá-lo desde 2015, mas ele só foi apresentado em abril de 2018. Já houve exposições? Exposições físicas, conferências, muitas participações em muitos eventos. E desde dessa abertura, que praticamente são raras as semanas em que não recebemos mails com feedback, com propostas, com propostas de parceria, tem sido um trabalho muito exigente, mas muito gratificante, por perceber que havia aqui um espaço que estava por ocupar. A Escola de Comunicação Social foi pioneira nesta preocupação de fazer esta ligação entre públicos e paisagens e trabalhar as questões da comunicação na paisagem e esse feedback tem sido permanente. Nós o ano passado tivemos no Porto Santo, a convite de uma associação cultural da região autónoma da Madeira, a Porta 33, a fazer atividades com as escolas. Estivemos também em Mértola, também a convite da Câmara Municipal de Mértola e de um projeto chamado Boca em Boca, que acontece em Mértola, e o Cláudio Torres tinha dinamizado a vida de Mértola. Sim, e deixou, e de alguma forma esse legado continua, e é um município com muitas coisas a acontecer, que nos descobriram e nos convidaram para ir lá, e vamos tentando dar resposta dentro das nossas capacidades. Já temos aqui uma série de coisas, de outros eventos e participações ao longo deste ano, portanto tem sido o feedback muito positivo. O museu é uma associação científica e cultural, sem fins lucrativos, que concede nesta escola, na Escola Superior de Comunicação Social. Sim, houve essa necessidade, de alguma forma, para conseguir materializar aqui alguns dos projetos que nós tínhamos, nomeadamente uma parte editorial que tem sido uma aposta muito grande. Neste momento o museu editou já 7 livros, que estão à venda nas livrarias, e
esses livros, de alguma forma, servem como... Eles em si próprios são atividade do museu, no sentido em que todos eles são sobre paisagem portuguesa, do território português, e depois o retorno desses livros serve para fazer novos projetos do Museu da Paisagem. E era preciso, de alguma forma, um espaço jurídico onde isso pudesse acontecer. Esta associação, que procura promover projetos científicos e culturais, serve um bocadinho esse propósito. Tu sensibilizas, a equipa do Museu da Paisagem sensibiliza alunos, estudantes, mobiliza-os. Como é a reação dos estudantes em relação a um projeto como este? Sim, isso é uma das... a pandemia interrompeu um bocadinho esse processo. Estava em curso, aliás, antes do primeiro confinamento, estava previsto um primeiro encontro e andava a desafiar os alunos, desde o início que os alunos participam no projeto. Foi muitos. Já muitas dezenas de alunos participaram no projeto. Temos bolseiros quase em permanência que vêm sempre aqui da escola, e essa é uma grande mais-valia de ter também este projeto sediado numa escola e no ensino superior, porque permite esta permanente energia, renovar de energia e de olhar e de, que vamos conseguindo. Nós neste momento temos aqui uma ideia de que está em fase de amarinar, não é? Estamos à espera que haja condições para, que é criarmos 48 itinerários horizontais ao longo do país. Portanto, 48? 48, portanto do litoral ao interior, à raia, não é? Portanto, é quase como se fosse um scan ao país, é uma espécie de norte a sul, sul a norte? Norte a sul, portanto são linhas paralelas sempre... Qual é a linha mais a norte? Começa logo ali em Mação e Melgaço, ali sim, logo, portanto são as linhas, é sempre o mais horizontal possível e o mais paralelos possíveis. E vai até lá abaixo, e vai até o Algarve, até Sagres, e é quase como se fosse um exame, um TAC, não é? E a ideia era encontrar, portanto, aqui voluntários para percorrer cada uma destas 48 linhas, portanto, precisávamos de 48 voluntários, e aqui o espaço da escola seria ótimo, com alunos que fotografam, que filmam, que captam, e fazermos esse registro, esse retrato quase em simultâneo. 100 e tal quilómetros. Sim, as linhas não têm todas o mesmo comprimento, será entre 100 e 150 km cada uma, e fazer esse retrato em simultâneo quase como um scan do país, através dessas potencial maravilhoso linhas. Este que o Museu da Paisagem tem. Sim, isto é, nós temos imensas ideias sempre a surgir. Não vai nunca parar. O limite é a nossa capacidade, porque aqui a dificuldade até muitas vezes é dar resposta às ideias e às propostas e aos desafios que vão aparecendo. Isto há aqui trabalho para muita gente e para muitas equipas, portanto... Necessariamente, já encontrei também... paisagens que são aberrantes, que são perturbadoras, que são, diria, chocantes mesmo. Tem havido discussão também sobre isso, sobre anomalias na paisagem. Eu não sei se é adequado chamar-lhe anomalias, coisas estranhas na paisagem. Sim, nós, desde o início que tivemos uma preocupação muito grande de não moralizar muito a paisagem, ou seja, há sempre uma razão para as coisas acontecerem, e normalmente essa razão não é simples, são questões complexas, como por exemplo a eucaliptização do país. Portanto, os eucaliptos no país não são um problema simples de se resolver, tem a ver com o abandono de um território, com o envelhecimento de uma população, com uma pobreza generalizada de uma população, com rendimento minimamente regular que é possível dar a estes terrenos desocupados, e isso é complexo, ou seja, não é... Obviamente que nós gostaríamos de encontrar outro tipo de paisagens naquele lugar, mas a resolução destas questões não são lineares. Então, esta moralização da paisagem normalmente nunca resulta muito bem. Obviamente que gostamos de apontar o dedo no sentido
também não fazer o contrário, de Reparei normalizar... como o Álvaro Domingos chama a atenção para isso. Sim, de não normalizar. O ano passado desenvolvemos um projeto com o Álvaro Domingos, que é um geógrafo que tem uma capacidade incrível de comunicação. Ele próprio já publicou vários livros, publicou também agora um livro com o Museu da Paisagem. Temos uma exposição no Museu da Paisagem chamada Paisagens Transgénicas, onde podem ouvir o Álvaro Domingos comentar as suas fotografias. E, na verdade, muito do trabalho do Álvaro Domingos centra-se nessa paisagem que nos incomoda e que temos mais dificuldade em compreender, e que ele vai tentando... Estimula o nosso sentido crítico. Estimula o nosso sentido crítico, e algumas coisas que à partida seriam aberrantes, tornamos-nos mais tolerantes para esse tipo de transformação. E porque nada é preto e branco, não é? Na verdade. No fecho, João, um retrato, não quero entrar pelo privado, mas uma incursão em territórios privados. João Gomes de Abreu, professor e investigador na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Desafio de João Gomes de Abreu, a apresentar-nos esta pessoa que nasceu em Moçambique, depois foi para a Ilha da Madeira, um explorador de paisagens. Isso vem de onde? Bem, sim, posso fazer... eu acho que há dois grandes responsáveis por esta minha aproximação à paisagem. Uma tem a ver com essa minha passagem pela Madeira, que fiquei mais próximo dos meus avós. O meu avô era um homem muito, muito sensível às questões da natureza. Mas a Madeira é propícia. Exatamente, a Madeira é propícia, e foi ao longo da minha infância, foi-me apresentando essas questões da paisagem. Eu de vez em quando conto essa história. O meu avô tinha o hábito de, ao fim do dia, ir até um miradouro, observar, contemplar a paisagem, e levava-nos connosco, levava os netos, e nós não compreendíamos muito bem aquele ato, ficávamos... porque era um silêncio perante alguma coisa que nós não entendíamos muito bem, e aquilo era um ritual que se repetia vários dias, e aos poucos fomos aprendendo, vamos a perceber aquele ato de ir contemplar uma paisagem. Da Lauri Silva, não? Não, é mais perto do mar, portanto não tinha essa espetacularidade da Lauri Silva. Claro que depois, à medida que fui crescendo e me fui tornando mais autónomo, comecei a explorar depois a Ilha da Madeira de outras maneiras, e aí sim pela Lauri Silva. A outra personagem que marca muito isto foi um professor de secundário, o Álvaro Duarte Almeida, que era uma pessoa excepcional de procura e de inquietação sobre as questões do território, que pegava nos seus alunos e os levava a percorrer a pé o território, e nesse tempo de jovem, adolescente e jovem adulto, percorria a pé uma grande parte do território, agora já continente, do Portugal continental, com amigos, professores, onde conheci o Duarte Belo, fotógrafo excepcional do território português, e de alguma forma, portanto, essas duas grandes referências... de um grande poeta, Rui Belo. Exatamente, e que tem sido uma colaboração fantástica no projeto do Museu da Paisagem. Temos feito muitos trabalhos em conjunto, com realce para uma trilogia de 3 viagens que o Duarte desenhou, programou. O Duarte fez 2 dessas viagens e desafiou-me a fazer a terceira, que saíram 3 livros, é a trilogia 15, 5, 20, portanto estes números são os dias que as viagens duraram. Uma delas feita a pé pelo Duarte durante 15 dias, de Barca d'Alva ao Cabo da Roca, 530 km a pé, e as outras 2 de carro. A maior foi a de 20 dias, que percorreu o território de carro, mais de 7.000 km, que fui eu que o percorri com um desenho do Duarte. Portanto, são livros que recomendo sobre... Títulos desses livros? Caminhar Oblíquo, essa tal caminhada do Duarte. Depois da estrada é uma viagem de carro que vai desde o norte da Serra do Laroco até ao Algarve. É um percurso por um país pobre,
desertificado e esquecido, portanto é uma reflexão sobre esse vazio, e depois a viagem maior, que são os tais 7.400 quilómetros num grande zigue-zague pelo país, que percorre o país completo, o Portugal continental, não é? Em que se puséssemos essa linha, se esticássemos esse itinerário, conseguíamos sair da Europa, de Lisboa a Moscou, íamos até aos Montes Urais. Íamos até aos Montes Urais, sim. João Gomes Abreu, professor e investigador na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, um explorador de paisagens.